Fala aí, pessoal do canal Samuel Venâncio. Estamos hoje aqui para um conteúdo especial com o grande Gomes, grande goleiro da história do Cruzeiro, mas que hoje também está muito envolvido em vários projetos, e um deles, ô Gomes, você me corrija se o termo não for esse, você é um representante do PSV da Holanda aqui no Brasil e, claro, o assunto hoje é Cruzeiro e PSV, essa parceria que foi anunciada aí recentemente. Muito obrigado pela atenção e por falar mais uma vez aqui no canal. Samuel, é um prazer estar participando aí do seu programa mais uma vez, né? Eu tive a oportunidade de estar participando aí uma vez. Hoje eu sou não só um representante, mas a cara do PSV, talvez, aqui no Brasil, nomeado como embaixador, né? A gente fica muito à mercê desse nome embaixador, porque muitas vezes é uma representação que não representa nada se algo não for feito, né? Então, diferentemente daquilo que é a nomenclatura aí disso tudo, a gente tem tentado fazer um trabalho aí diferente do que talvez alguns façam, né? E talvez aquilo que o clube quer que nós façamos, principalmente depois que eu parei, né? A minha história no PSV foi algo muito bacana e a gente queria manter isso pós-carreira também. Então, o que o PSV está fazendo hoje? O PSV está nomeando ex-jogadores, né, em seus determinados países para representar não só o clube, mas a marca também, e criar aí, né, um vínculo dos países com o PSV também, com o clube, né? Então, hoje eu sou um representante, embaixador do clube, mas atuante também. Isso é o mais importante. E com certeza, né, acompanhou todos os passos e participou também dessa parceria que foi anunciada. E aí, eu acho que é uma parceria, ô Gomes, que tem muitos fatores, né? Por exemplo, você aí citando o embaixador, uma grande história aqui no Cruzeiro. Ronaldo, dono do Cruzeiro, um grande jogador da história do PSV, né? É uma parceria que ela pode significar muito, né? Para um futuro aí, um projeto entre Cruzeiro e PSV, PSV e Cruzeiro. Samuel, não podia, eu acho que casar melhor essa parceria aí, né? A gente fica imaginando, né, o que poderia acontecer se isso acontecesse, essa história do PSV acontecesse com outro clube aqui no Brasil. Foi o início até das conversas, não foi o Cruzeiro, até porque esse início se teve lá em 2020 ainda, antes de o Ronaldo assumir aí o Cruzeiro. E com certeza o fator Ronaldo foi determinante para que essa parceria fosse fechada. Até porque quando eu comecei as minhas conversas e as minhas tratativas com o PSV de fazer esse trabalho aqui no Brasil, outros clubes estavam na lista, até na frente do Cruzeiro, porque infelizmente o Cruzeiro estava em uma situação muito delicada, até mesmo sem a gente ter um direcionamento de com quem conversar, né? O Cruzeiro não tinha isso muito bem determinado. Quando essa chave vira em 2021, atrasamos até as reuniões com os outros clubes aqui no Brasil para que a gente pudesse ver o que realmente iria acontecer com o Cruzeiro, né? E só de o Ronaldo estar, a gente crê que aonde o Ronaldo está, as coisas começam a acontecer de maneira diferente, né? E essa ligação minha aí com o clube, não só com o PSV, com o Cruzeiro, é algo que me deixa muito feliz, e também, é claro, a história que o Ronaldo construiu nos dois clubes, né? Então, com certeza é algo muito bacana aí que pode dar, não só para o Cruzeiro, mas como para o PSV também, uma estruturação aí né, em todas as áreas, que os clubes possam se ajudar, né, aí futuramente. E igual nós falamos lá, quando foi assinado o contrato lá, o trabalho já começou, né? Não vamos esperar acontecer, a gente tem que fazer acontecer, né? Então, desde quando começou as reuniões, né, tanto lá na Holanda, né, com o pessoal do Cruzeiro, quanto aqui no Brasil, quando eles vieram aqui, a gente abraçou a causa, porque a gente viu que era uma solução muito bacana de ter dois clubes, né, que fazem parte da minha carreira,
e também, mas muito principalmente, da carreira do Ronaldo, né? Quando a gente pega, Gomes, o PSV, ele fechou uma parceria recentemente com o Chivas Guadalajara lá do México e agora fecha aqui com o Cruzeiro. Quando a gente pensa, o que poderia ser uma parceria entre um clube aqui do Brasil e um clube da Holanda, entre Cruzeiro e PSV? Aí muita gente comenta internacionalização da marca, poderia ter parceria em, por exemplo, em torneios de categorias de base, levar garotos para serem observados, o que já aconteceu em um passado, mas eu queria que você destacasse, na prática, o que significaria, o que vai significar uma parceria assim entre Cruzeiro e PSV? Olha, eu acho que uma parceria com o PSV vai além de uma parceria somente com o PSV. Vai uma parceria com os clubes que o PSV quer fazer parceria. A ideia do PSV é fazer o que o Grupo City tem, mas o Grupo City com clubes comprados, né, próprio da marca. O que o PSV quer? Ele quer criar um pool de clubes onde não só trocar possibilidades de atletas, mas possibilidade de crescimento, principalmente trabalhando ali na base, né? O PSV hoje é um time exportador de atletas todos os anos, e eles não têm medo disso, de lançar atletas no primeiro time. E eles querem passar essa experiência aqui para o Brasil também e para os clubes parceiros, né? E entre esses clubes trocar ideias, trocar metodologias, trocar possibilidades, né? Talvez um atleta não encaixa dentro de um desses clubes, mas encaixa em outro clube, e vai além disso. O PSV hoje, o grande patrocinador do clube não é mais a Philips, mas a Philips é fundadora do PSV, ainda faz parte do clube ativamente lá. O PSV hoje tem como oferecer para os clubes parceiros, por exemplo, tecnologias, né, materiais de ponta para a parte médica. A Holanda hoje ela está em vários países, inclusive no Brasil, com grandes empresas. Por que não o PSV ser um caminho para que o Cruzeiro possa estar fechando com parceiros da Holanda, né? Então vai muito mais além de somente trocar atletas, né? O PSV mandou aqui para o Brasil, nós recebemos o Ernest Faber, que é o diretor da base do clube. O trabalho deles é muito bacana e com certeza o Cruzeiro pode, né, se beneficiar com isso também, implantar aquilo que eles têm lá, né, para que possa, para que aquele resultado que eles têm lá, o Cruzeiro possa ter nas categorias de base aqui no Brasil também. Então tem muita coisa para ser construída, as ideias são muitas, né? E tenho certeza que dentro disso que eu falei aqui, tem muitas coisas que os clubes podem se ajudar com relação a isso. Essa parceria ela tem um tempo específico, Gomes? Ou é um contrato de tantos anos? Como funciona isso? Você sabe? Não tem tempo indefinido, pelo que eu sei, não tem um tempo indefinido, mas a ideia é construir aí uma parceria a longo prazo, né? A ideia não é somente fazer 1 ano, 2 anos, a ideia é construir algo sólido, né? E para que isso se solidifique, você precisa de um tempo, né? Para que as ideias sejam colocadas, para que chegue em determinador comum em todas as áreas, precisa-se de um tempo para isso, né? Até com os outros clubes, o PSV, a ideia é também ter um parceiro nos Estados Unidos, né? Ter um parceiro em outros países, onde tem jogadores porque eles não abrem mão disso, até porque nós sabemos como que o clube funciona. Eles querem que tenha alguém por perto para estar acompanhando até, né, não só a parceria, mas tudo aquilo que nós, como embaixadores do clube, fomos determinados a fazer, né, incumbidos a fazer. Então, eles querem que esses ex-atletas, possam fazer parte disso. Então, não tem um tempo determinado. Eu acho que o mais importante aí é um tempo para que isso possa se solidificar, né? E quando a gente fala dessa questão também de
troca de conhecimento, de intercâmbio de atletas, você passa a ter, o Cruzeiro tem até o Valladolid, né, do Ronaldo, mas passa a ter também o PSV uma porta importante de entrada lá na Europa, né? Às vezes não é fácil, né, Gomes? Você tem um atleta, por exemplo, que se destaca na base, mas até ele chegar lá, e como você disse, o PSV aí como um exportador, né, de grandes jogadores, de repente isso também, as pessoas vão achar, vai mandar jogador para lá, mas ali pode ser um primeiro passo para uma venda futura que vai significar muitos milhões de euros, né? Vamos dizer assim. Então, a parceria ela pode englobar várias situações, né? Eu, para te falar a verdade, eu sou muito aberto no sentido de você manter 25% do atleta ele jogando fora vale muito mais de você ter 100% do atleta ele jogando no Brasil. Infelizmente, é isso. A valorização do atleta depois que ele tem uma experiência na Europa é muito maior do que você ter um atleta sem experiência de Europa. E a Holanda hoje, o PSV, no caso aqui que estamos falando, é uma porta de entrada maravilhosa para quem quer ter um ativo valorizado, né? Então, são competições diferentes, os clubes, eles gostam de ver, os clubes europeus, os grandes clubes das grandes ligas, eles gostam de ver que o atleta está adaptado, né, à Europa, e que eles têm potencial de representar, no caso, hoje ninguém quer arriscar, por mais que o futebol ele tomou uma proporção gigantesca em termos de transferências, né? Hoje a gente não vê grandes transferências do Brasil direto para os grandes centros. Tem que ter uma ponte. E essa ponte bem construída vai abrir portas para vários jogadores. Talvez um atleta que não é utilizado aqui no Brasil, ele tem grande potencial de chegar lá e performar bem e virar um ativo, né? Aí que vai ajudar os clubes, né? E o Cruzeiro, tenho certeza que está olhando isso também, até para poder valorizar aqueles atletas, talvez, que não têm possibilidade de estar chegando na primeira equipe aqui, né? Ô Gomes, para a gente fechar, o que o pessoal comentou da visita que teve aqui, né, e de, obviamente, ver o Ronaldo, dono de um clube aqui no Brasil? Cara, eles simplesmente estavam maravilhados por aquilo que estava acontecendo com o clube, né? Eles conheciam o clube pelo Ronaldo ter jogado, né? Mas também por eu ter jogado no Cruzeiro, eu sempre, né? Quando eu cheguei lá no PSV, ainda existe remanescentes daquela época ainda até hoje. Eu sempre falei muito bem do Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro foi um time que me deu a oportunidade. Mas eles não sabiam a grandeza que é o Cruzeiro aqui no Brasil. Eles ficaram espantados com os dois centros de treinamento, né? O PSV tem um centro de treinamento muito bacana, mas o Cruzeiro tem dois centros de treinamentos com possibilidades grandes, né? Quando eu disse que o Cruzeiro tem mais de 8 milhões de torcedores, os caras ficaram, né, espantados, porque imagina o PSV muito menos do que isso, e tem a capacidade enorme que tem. Imagina o Cruzeiro com essa nação aí, com essa quantidade de torcedor, imagina o que pode ser explorado ainda, né? Fazendo um trabalho bacana, fazendo um trabalho né, direcionado ao torcedor, né, trazendo o torcedor para o clube. Eu sempre digo que ninguém vai fazer o clube, o Ronaldo não consegue fazer o clube sozinho, né? Quem faz o clube é o torcedor, então o Cruzeiro tem mais do que o suficiente para poder fazer o clube continuar na crescente, voltar, eu não digo talvez, né, a chegar lá, mas voltar a ser o Cruzeiro que era antes, com um potencial gigantesco, muito maior, né, quando se trabalha isso de forma profissional, né? Então, eles ficaram bem impactados mesmo com o Mineirão ali, né? Apesar de não ser o estádio do clube, mas muitos consideram ali como se fosse a Toca da Raposa 3, né? Então, eu expliquei a história do clube e gostaram muito de poder ter um tempo aqui e conhecer também, né, a parte física do clube, né? Então, eu acho que ficaram mais empolgados ainda quando chegaram aqui no Brasil. Para quem acompanha aí e sabe que eu vou falar
O Xavi Simons tá na lista lá de vir para cá ou não? Isso aí já não é mais a minha parte. Já não dá, esse aí também já não dá, né? Esse aí é um talento que tomara que seja aí um grande craque do futebol mundial, né, Gomes? Cara, eu assim, tem muitos craques lá, né? E muitos jovens, né, cara? Então, o PSV hoje tá bem servido, tem um time que está disputando lá as primeiras posições e, inclusive, ganhando do Ajax aí o último clássico. Então, tem várias possibilidades, mas essa aí eu acho que é meio difícil de, de ser concretizada. Essa aí não dá, não. Esse garotinho tem muita bola. Ô, Gomes, obrigado, um abraço, sucesso e vamos nos falando aí. Samuel, um grande abraço. Prazer participar aí. Tchau, tchau.